Compartilhar aqui a minha tela. Tá vendo, Luzângela, o Sim, compartilhamento? sim, estou vendo. Beleza. Vamos aqui passando. Essa solidariedade é para a atuação do plano de a nossa arte. E aí, Uma imagem, né, de parte das pessoas que compõem o Centro de Teatro do Oprimido, né, integrantes de grupos, coringas, Teatro do Oprimido. E aqui, como você sabe, Luzângela, a gente está aqui na Lapa, né, nesse ponto importante do Rio de Janeiro, né, mas que tem diversas questões que envolvem esse território, né? Se a gente fala nessa visão turístico, se pensa nesse território enquanto um lugar de diversão, de descontração, né? Mas que também enfrenta diversos problemas. Agora, eu acho que especialmente nos últimos anos, a Lapa tem sido um lugar em que a gente vê explicitamente, né, a presença de pessoas em situação de rua, e como isso demonstra, né, todas as questões sociais que perpassam essa cidade, né, que definitivamente não é tão maravilhosa quanto muitas vezes se tenta vender, né? A instituição, o Centro de Teatro do Oprimido, foi criado em 1986 e é um centro de pesquisa e difusão que desenvolve a metodologia Teatro do Oprimido e agora também Teatro das Oprimidas, ambos de caráter permanente para revisão, experimentação, análise e sistematização de exercícios, jogos e técnicas teatrais. Então, o CTO é uma instituição que trabalha exclusivamente, né, para a difusão e para o desenvolvimento dessas metodologias. e nesse solo, todas as ações humanas, né? O teatrólogo, Augusto Boal, teatrólogo, diretor teatral, dramaturgo brasileiro, sistematizador do método Teatro do Oprimido. E é interessante porque que a gente fala em sistematizador, né? A gente não fala em criador, porque era assim que Boal se intitulava, né? Ele sistematiza, ele coloca em um sistema, né? Nem todos os jogos, nem todos os exercícios do Teatro do Oprimido foram criados por Boal, né? Muitos existem no teatro de uma forma geral, né? Muitos são exercícios que Boal descobre nas suas muitas viagens ao redor do mundo, né? E tudo pode ter, né? E por isso a gente fala que é sistematizador e não criador do método. Essa é uma diferenciação importante, né? E a gente tem também agora a Bárbara Santos, agora não, né? Há muitos anos já trabalhando com Santos, mestra, autora, diretora teatral e idealizadora do método Teatro das Oprimidas, né? E como é cada vez mais importante a gente frisar, né, a importância de Bárbara Santos como uma mulher negra que está aí trazendo os principais avanços que a gente tem nos últimos anos com relação à metodologia, né? A Bárbara traz assim ganhos incalculáveis para o teatro do oprimido, com o teatro das oprimidas, né? E muitas vezes ela não é tão valorizada pelos motivos óbvios, né? Por ser uma mulher
negra, por ser mulher, por ser uma mulher do sul do mundo, né? Bárbara não é tão valorizada como a gente sabe que deveria ser. Então é muito importante a gente sempre estar frisando a importância de Bárbara Santos, né? E uma coisa interessante para você, né, que está no grupo Magras Migram, pensar, né, com relação às diferenças, né, do teatro oprimido para o teatro das oprimidas. Por exemplo, no teatro do oprimido, o que acontecia era o seguinte: a gente tinha ali uma história, né, uma questão sendo retratada, a questão de um grupo, e a gente tinha ali o personagem oprimido, a personagem oprimida. O que acontecia era que esse personagem era substituído, né? Então, por exemplo, ali na peça de vocês, das Magdas Migram, por exemplo, naquela parte das bolsas, né? Não tenho bolsa, como é que é? Tenho bolsa, eu não tenho. Enfim, aquela questão que acontece ali. A plateia entraria no lugar da atriz, né? Da oprimida ali. Eu não lembro exatamente quem está fazendo a oprimida naquela cena, né? Mas digamos que seja a Cat. A Ketty e a Clau. Ah, sim. Cat e Clau. Aí, no Teatro das Oprimidas, o que aconteceria? No Teatro do Oprimido, na verdade, né, as duas sairiam de cena, as duas atrizes, e duas pessoas da plateia entrariam para substituí-las, para trazer uma alternativa, né, de mudança ali. Mas o que a Bárbara percebe é o seguinte, que no momento em que isso acontece, a gente está dizendo, de alguma forma, que aquelas pessoas não souberam fazer o certo, né? Que aquelas pessoas que, na verdade, foram culpadas pela questão que se apresentou. Ah, você deveria estar agindo de uma outra forma, né? Então, agora, no Teatro das Oprimidas, a gente não tem a substituição do personagem oprimido, né? O que a gente tem é a plateia entrando em cena a partir do seu lugar social, né? E também com uma intervenção coletiva, né? Que é algo que também não existia no teatro do oprimido, né? Havia somente essa substituição individual, né? Ficou aí explícita essa diferenciação? Sim? Maravilha. Sim, e um pouco, eu não sabia que isso tinha essa intencionalidade. Eu achava que só era outra forma de fazer o diálogo com a plateia. Mas já entendendo a intencionalidade, veio a fortaleza que tem. Uhum. Justamente, Bárbara percebe, né, essa problemática que se apresenta, né, a partir dessa substituição, e vai buscar alternativas, né, para isso não acontecer, né? E para, de fato, a gente conseguir intervir na realidade a partir dos problemas que se apresentam, né? Então, assim, se eu estou na rua e eu vejo uma situação de racismo, eu, Emanuela, eu não posso entrar ali no lugar da pessoa negra, né? E fazer algo diferente para a situação não se desenrolar. O que eu posso fazer é, a partir do meu lugar, enquanto pessoa branca, entrar e fazer algo, né? Então, é algo até curioso, porque parece tão óbvio, né? Assim, hoje, né, a partir de todo o desenvolvimento, parece tão óbvio, mas a gente sabe que é tudo um caminho, né? E tudo uma pesquisa, né? Um trabalho aí da Bárbara mesmo. Aqui falando um pouco sobre a equipe do CTO. Manu, desde que ano... Decide mais. Uma pergunta, desde que ano surge o Teatro das Oprimidas? O Teatro das Oprimidas surge a partir de 2010, em uma determinada circunstância, né? Que é depois da morte de Boal. Boal morre em 2009,
E aí, depois da morte dele, em uma conferência, né, porque tem esses encontros internacionais de teatro, né, no qual as pessoas ao redor do mundo que fazem teatro oprimido se encontram para apresentar seus trabalhos, para, enfim, trocar, né, de todas as formas. E aí, em um desses encontros, em uma conferência, as mulheres, né, se juntam, aí Bárbara e outras companheiras da época se juntam para visibilizar o apagamento do trabalho das mulheres, né, que trabalhavam com o teatro do oprimido. Né? Então, é uma pergunta que elas fazem, né, de todos os coringas que trabalham com o método, digam 5 dos mais importantes, dos mais reconhecidos. Quantos deles são mulheres? E a partir dessa pergunta, elas entendem que nenhum era mulher, né? Todas as pessoas que se destacavam eram homens brancos, heteronormativos, de classe média, né? E a partir disso, e aí elas sofrem uma grande represária, né? As pessoas os homens começam a dizer que elas estavam querendo separar, né, os praticantes de teatro oprimido, tudo aquilo, né? E a partir disso tudo, elas percebem aí a necessidade de se ter lugares específicos para estar entre mulheres, né? Para estar ali falando sobre as suas questões entre mulheres e também trabalhando de acordo com essa especificidade. Né? E assim surge o Laboratório Madalena, que é uma experiência imersiva na qual as questões das mulheres são trazidas, né, com o objetivo de superar essas questões. Né? E assim surge o laboratório ao decorrer desses muitos anos, aí, já mais de 10 anos, né, se desenvolve o Teatro das Oprimidas. Essa história a Bárbara conta no livro. Não sei se você já teve a oportunidade de ver o livro, Luzângela. Não? Eu vou pegar para te mostrar, só um minutinho. Aqui, ó. Esse é o livro, né? Esse é o livro Teatro das Oprimidas, que Bárbara lançou em 2019, se não me engano. E aqui ela conta toda a história desse desenvolvimento do método, e também tem falando, né, sobre o próprio desenvolver da metodologia, né, sobre os jogos, exercícios, sobre o Laboratório Madalena, né, que dá início a todo esse desenvolver. Então, é muito bacana. Ai, bom. E aqui, falando sobre a equipe, acho que você já conhece, né, parte dessas pessoas, pelo menos. Né? A gente tem aqui no alto Gabriel Rust, Marcelo Heleno, eu, Eluana Gentil, Marcela Farfan, que não está mais, né, aqui no CTO, Marcela, que foi a idealizadora, né, do coletivo Magdas Migram. Aqui abaixo, Alessandro Conceição, Maria Isabel, Maiara Carvalho e Gel Brito, que também não faz mais parte do Centro de Teatro do Oprimido, né? Gel, com 30 anos aí de casa, hoje é também um colaborador, né? Mas não está mais aqui diretamente na equipe. E é interessante falar, né, como que essa equipe hoje é diversa, né, em vários sentidos, porque nem sempre foi assim. Né? A gente tinha um centro de teatro do oprimido muito mais branco, muito mais classe média, muito mais masculino, né?
antigamente. Então, agora a gente tem uma equipe majoritariamente preta, LGBTQIA+, favelada. Então, isso também é interessante, né? Porque também é um avanço nesse sentido, que se reflete, né, na própria Constituição aqui da casa. Deixa eu descer mais aqui. Colegiado, o CTO funciona num tipo de gestão que a gente chama de colegiado, né? São 3 pessoas nesse momento que coordenam o CTO de uma forma geral, né? Gente, meu computador é muito lento. Tranquila, por isso eu tive que entrar desde meu Então, celular. são esses... Ah, tá. Então, são essas 3 pessoas que hoje compõem o colegiado do CTO. Elona Gentil, Gabriel Rust, Mayara Carvalho, né, e que também é muito representativo, como eu falei, né, não só no que diz respeito à equipe, à configuração da equipe, mas no que diz respeito à configuração desse colegiado, que é um colegiado formado por pessoas faveladas, por pessoas pretas, pessoas LGBTQIA+, né, e pessoas jovens também, né? Eu acho que o CTO nunca teve coordenadores tão jovens quanto se tem agora, né? Então, isso também é muito importante para a gente. Diretrizes institucionais, estão falando um pouquinho assim dessa parte mais formal, assim, né, que compõe a instituição. O CTO tem como missão, através de meios estéticos, criar condições objetivas para promover o diálogo ético e solidário entre grupos de oprimidos e oprimidas e a sociedade organizada, ampliar o acesso aos meios de produção artística para democratizar a atuação política e gerar ações sociais concretas e continuadas que visem superar a opressão. Então, sempre quem teve acesso aos meios de produção teatrais sempre foram os donos do capital, né? Se a gente vai em uma peça de teatro, né, e a gente vê lá determinada história sendo contada, essa história, essa produção teatral normalmente tem um patrocínio por trás, né? E normalmente esse patrocínio quer que determinada visão política seja ali disseminada, né, através daquela história. Então, através desses meios estéticos, determinada ideologia vai sendo perpassada, certo? Então, para o Centro de Teatro do Oprimido é fundamental que oprimidos e oprimidas tenham acesso aos meios de produção teatrais. A gente quer que as pessoas oprimidas saibam construir as suas narrativas e contar por meios estéticos as suas narrativas. Porque aí a gente sabe que outros pontos de vista, outras ideologias estarão circulando também. Né? Por exemplo, se a gente vê uma novela na televisão, essa novela, por exemplo, né, tem duas personagens lutando lá pelo amor do fulaninho de tal, né? Que ideologia isso traz, né? E que a gente nem percebe. Isso traz essa questão que se diz, né, da competição feminina, né? Isso traz a questão de que os homens são aí o foco, né, da vida dessas mulheres, né? Então, todas essas ideologias que a gente acredita, todas essas ideias que a gente acredita que são do senso comum, né, na verdade, estão sendo financiadas por alguém que tem interesse em que essas ideias sejam perpetuadas, né? E isso vai entrando na gente sem a gente nem perceber, né? Então, como é importante a gente também poder contar outras histórias, colocar aí para frente outras narrativas, né? Outros pontos de vista. Eu Não, eu estou aqui refletia. falando, mas a qualquer momento você pode me
sim, eu refletia nos últimos encontros que a gente tive, como, além disso que você falava de que acesso à cultura sempre tem uma financiação, por exemplo, nos perguntavam quem de vocês já fez dança ou fiz alguma oficina da comunicação no teatro, e eu falava, cara, eu nunca fez porque a gente lá no meu país, o nível de ingressos é menor que aqui no Brasil, e além disso, o investimento nunca vai ser na cultura. Então, normalmente, se você queria uma oficina de dança ou algo assim, tinha que pagar de maneira privada, e as pessoas não se encontram a fazer oficinas de dança. Se encontram para dançar ou não se encontram para fazer o teatro. Não se privilegia mais uma formação comunitária em coisas mais que não ficam perto da cultura. A gente tem como uma cercania a partir da comunicação popular, o radioteatro, mas não era uma oficina de teatro, era uma oficina de radioteatro, porque sempre tem como aquela coisa mais técnica que se privilegia e achando que a cultura não é algo também transversal de nós como povos. E eu ficava a partir dessa reflexão que a maioria das pessoas tinham já alguma relação. Não, eu fiz um curso no meu país, não sei o quê, e voltaram aqui no Brasil a se encontrar com o arte. No meu caso, não foi assim, era sempre algo bem é, é, difícil para ter acesso, você tinha que ter dinheiro. E na universidade, que tinha suas oficinas, você tinha que estar estudando para manter a bolsa. Então, não deixava aquele tempo, né? Isso é interessante, né? E acontece em alguma medida aqui também, né? Mas pelo que você está falando de uma maneira diferente, né? Por exemplo, as escolas técnicas, né, de segundo grau aí, né, que os jovens, adolescentes cursam, normalmente essas escolas privilegiam essa questão mais técnica que você falou, né? Então, você vai ter uma formação tecnicista, que a gente fala, né, para, enfim, trabalhar numa fábrica, numa indústria, numa empresa, né? E como que isso também, né, é uma forma de estimular que a gente não seja produtor de nada, né? Que a gente seja apenas ali uma, uma pecinha, né, numa máquina funcionando, né, para produzir o capital a quem interessar, né? Então aqui também essas questões de cultura elas são desprivilegiadas, né? E falando também nesse campo da universidade, se a gente for em uma mesma universidade, né, por exemplo, a UFRJ, que foi onde eu estudei, se a gente for na UFRJ, nos campos destinados a artes, né, e se a gente for na UFRJ, a mesma universidade, nos campos destinados à engenharia, a sei lá o quê, é completamente diferente, né? A estrutura, o acesso, né? A tudo, né? As próprias bolsas, a pesquisa, enfim, né? Também é sempre muito desprivilegiado nesse sentido, né? Mas eu acho que em alguns outros sentidos a gente ainda consegue fomentar algumas ações, né? A partir de muita dificuldade, né? Por exemplo, o CTO ficou aí um ano sem patrocínio, né? Foi em 2020. Não, peraí. Foi 2018. Gente, estou perdendo, peraí. Foi de 2020, meados de 2020 a meados de 2021, né? A gente ficou sem patrocínio por um ano, basicamente, né? E foi bem nesse auge da pandemia.
E aí é uma dificuldade grande também, né? Para correr atrás, para conseguir, enfim. Aqui, falando sobre a visão, né? A gente tem assim, atuamos para que as camadas oprimidas e marginalizadas da sociedade se afirmem como produtoras de sua própria arte e protagonistas de suas vidas. Então é isso, a gente quer que oprimidos e oprimidas contem suas histórias. Diretrizes institucionais, valores: vida, ética, solidariedade, estética e diálogo. E eu sempre falo com relação a isso como é interessante, porque parecem valores tão óbvios, mas que muitas vezes, né, nessa sociedade que a gente vive, nessa realidade que a gente está, não são valores óbvios, né? Então, quando eu digo que o CTO defende a vida, a gente está na contramão, na verdade, né, do que, por exemplo, o governo federal tem feito enquanto prática, né? Porque a gente sabe que está havendo aí enfim, ações consecutivas, aí falando só nesse período da pandemia, né? Por exemplo, do governo Bolsonaro, incentivando as pessoas enfim, não acreditarem no vírus, né? Não acreditarem na gravidade dessa doença. E a gente chega aí a mais de 600 pessoas mortas, 600 mil pessoas mortas no Brasil, né? Então, também em outro sentido, né? A gente teve um governo aqui no Rio que recentemente falou que tinha que metralhar na cabecinha, né? Foi uma discussão que teve, né, a partir de operações policiais que aconteciam com helicópteros. Então, o helicóptero descia nas comunidades atirando nas pessoas, né? E isso foi decretado como algo que não poderia acontecer. E esse governador, que agora não é mais, né, ele foi impeachmentado, esse governador. O governador falou em rede estadual, ele falou que tinha que atirar na cabecinha, né? Então, como esses valores que são, à primeira vista, valores óbvios, na realidade em que a gente está, não são óbvios. Mas eles também queriam começar com isso. Então, enquanto atividades, o que o CTO oferece, né? Oferece formações constantes à sua equipe, compartilhamento de diversos e aprofundamento constante da metodologia. Então, aqui a gente tem a Bárbara, né, oferecendo uma formação. Projetos. A equipe do SO implementa projetos em diversas cidades do território nacional e também internacional, em parceria com sindicatos, prefeituras, centros culturais, universidades e ONGs. Então, o setor também está sempre aberto a estar nesses outros espaços, né, para, enfim, atuar aí com parceiros e parceiras. Aqui, para falar um pouquinho sobre os grupos, a gente tem essa foto, né, que é do coletivo Madalena Anastácia, coletivo de mulheres negras aqui do CTO. E vamos ver os demais grupos também. Atualmente existem 10 grupos populares que atuam associados ao CTO. A parceria, além de intensificar o aprofundamento e desenvolvimento da metodologia, constrói lugares de protagonismo e autonomia e gera diversas possibilidades dos próprios grupos se manterem de forma sustentável e contínua.
Então, aqui a gente tem fotos dos grupos, Coletivo Magdas Migram. Você ainda não estava aqui nessa foto, né? A gente precisa atualizar. Coletivo Magdas Migram, que você conhece muito bem. A gente tem o grupo Pantera, que é um grupo de jovens LGBTQIA+, moradores da favela da Maré. E ao lado, Grupo Cor do Brasil, que é um grupo de negros e negras que discutem o racismo, né? Abaixo, o coletivo Madalena Anastácia, que discute o entrecruzamento entre o racismo e o machismo. Ao lado é a ETP, que é a Escola de Teatro Popular, que é um grupo composto por integrantes de diversos movimentos sociais. Então, a gente tem participantes do RUA, participantes do MTST, ao lado do grupo Maremoto, que é um grupo de jovens moradores da Maré. Abaixo, Grupo Ponto Chique, que é um grupo de jovens negros moradores do bairro de Ponto Chique, que fica em Nova Iguaçu, na Sena, que é um grupo de usuários e familiares do sistema de saúde mental. Abaixo, o grupo Marias do Brasil, que é o grupo mais antigo do CTO, grupo de trabalhadoras domésticas. E ao lado, o grupo Madalenas Rio, que é um grupo de mulheres que também pertence aqui ao Centro de Teatro do Oprimido. Enquanto setores do Centro de Teatro do Oprimido, a gente tem 3 setores principais, né? Hoje já tem alguns desdobramentos, mas esses aqui são os principais, que é o setor de cursos, que oferece regularmente, em sua sede na Lapa, oficinas e cursos livres, abertos a interessados na metodologia. Os cursos são direcionados a multiplicadores, estudiosos e interessados no teatro oprimido. Então, agora, durante a pandemia, a gente ofereceu muitos cursos online, né? E, enfim, a gente acabou se adaptando também nessa nova realidade, descobrindo como fazer, e isso foi muito interessante, né? Descobrir como fazer, se era possível fazer, e foi possível, né? Não a mesma experiência do presencial, mas conseguiu fazer bastante coisas legais assim nessa prática online, né? Mas agora a gente está reabrindo os cursos presenciais, o que também é muito bom para a gente, né? Teremos aí em junho o primeiro curso de volta à prática presencial. Inclusive, você, se quiser participar, né, os integrantes de grupos têm a possibilidade de estar enquanto bolsistas, é bem bacana. Eu quero sim. Um outro setor. Maravilha. Um outro setor é o setor de residência artística, que é o programa permanente que prevê a experimentação prática, teórica e sistematizada da metodologia do teatro oprimido, direcionada a estrangeiros e também a brasileiros. Então, tem pessoas que estudam o teatro do oprimido, o teatro das oprimidas, e que têm interesse em saber o dia a dia do CTO. Como é que funciona o CTO? Como é que funciona? Como é que é o funcionamento dos grupos? Como é que acontece tudo na prática? Então, essas pessoas têm a possibilidade de vir aqui para o CTO fazer uma residência, vivenciar todo o dia a dia do CTO. Então, participando das reuniões, participando dos encontros dos grupos, participando de todas as atividades. Inclusive, teve uma residente que esteve, né, no Magdas Migram, se não me engano, a Ana. Eu não conhecia, não falaram dela ainda. Tá. Porque ela esteve recentemente aqui fazendo a residência e ela frequentou os ensaios dos grupos.
E aí é bem interessante ter um residente, né, para vivenciar aqui todo o dia a dia. Para frente e para trás ao mesmo tempo. Mais uma vez. E a gente tem aqui também... Eita, computador. Esse computador, olha só um minutinho para eu subir aqui de novo. Agora, como está todo mundo em pé, é o seguinte, vocês vão esticar a perna de vocês para frente, esticar bem a perna para frente. Aqui. Como outro setor do CTO, a gente tem o CTO cultural, que é uma importante atividade do Centro de Teatro do Oprimido, que é o compartilhamento do espaço físico para parceiros. Desse modo, acontecem na casa feiras, eventos e atividades diversas. Né? Então, constantemente a gente também empresta o espaço do CTO, né, para parceiros, né, que tenham aí consonância com o trabalho que o CTO faz. Aqui a gente tem fotos, né, de alguns dos eventos que acontecem no CTO, né, que estão voltando também agora pós-pandemia. A Feira Preta, e aqui a gente tem a dança afro. Né, a gente tem também agora no CTO a capoeira, né, estão voltando aí as atividades culturais. A Kemet Yoga também. Atuação em rede, né? Como eu te falei no início, né, tem diversas redes que atuam com o teatro do oprimido, né? E outras redes também que o CTO é ligado. Né? Tem o ELTO, que é o Encontro Latino-Americano de Teatro do Oprimido, tem a Rede Madalena Internacional, que é essa rede, né, de grupos ao redor do mundo que trabalha com teatro das oprimidas, Ponto de Cultura, e CMDCA, que é a... Não, CMDCA é... esqueci agora. Centro da Criança e do Adolescente. Esqueci exatamente o significado da sigla, mas é referente a criança e adolescente. Eu vou fazer o seguinte, você não tem contato nenhum de vocês, e aqui a gente tem as redes do Centro de Teatro do Oprimido. Por favor, Luzângela, se ainda não seguir alguma, por favor, siga. E eu vou interromper aqui o compartilhamento. Manu, eu tenho assim como duas perguntas. Uma, eu já entendi que o papel do coringagem é acompanhar ao grupo, apoiar o desenvolvimento do diálogo, o foro, mas porque o nome é Coringa, como surge isso? Eu sempre fiquei assim muito curiosa. E o outro foi o tema de Magdalenas. Todos os grupos têm como esse resgate de Magdalenas, por quê? Com relação ao nome Coringa, esse nome surge através da referência, né, da carta do baralho, né, que tem ali a carta que é o Coringa, né, que serve para todas as possibilidades ali dentro da dinâmica, né, do jogo. Então é mais ou menos essa a ideia. O Coringa é aquela função de uma pessoa que faz tudo com relação a trabalhar com método. Então é a pessoa que
aplica cursos, a pessoa que está à frente de um grupo, a pessoa que fala sobre metodologia, que estuda metodologia, a pessoa que dirige, né, ali a criação teatral. Então, é essa a ideia, né, que Boal traz a partir dessa palavra coringa, esse indivíduo que está ali, né, à frente de tudo. E também, nos primórdios, né, quando Boal está sistematizando, ele também cria o sistema coringa, né, que é, na cena, a ideia era que qualquer ator pudesse fazer qualquer personagem. Né? Não havia ali um ator específico. Esse ator então vai fazer o oprimido, esse ator vai fazer o protagonista, esse vai fazer... Não, a ideia é que circulasse, que os papéis circulassem de uma forma geral. Né? E ele chama isso de sistema coringa, também a partir dessa ideia de, enfim, ocupar todos os lugares. Né? Enfim, essa ideia ele desenvolve nessa ideia desse multiplicador, né? Que é um especialista na metodologia. E com relação à sua outra pergunta, né, do Madalena, Bárbara coloca a partir da referência do mito cristão, né? Dessa personagem Madalena, que é, ao mesmo tempo que existe nessa mitologia cristã, né? Existe como uma personagem controversa, né? Porque ela é dita como uma puta, mas é também uma santa, né? E quem que é essa personagem, né? Dentro dessa mitologia cristã que é tão opressora contra as mulheres, né? Então, é uma referência, né? Apesar de ser uma referência dessa mitologia cristã, mesmo para quem não é cristão é uma imagem tão poderosa, né? Dessa mitologia, né? Dessas imagens que estão aí no nosso inconsciente coletivo mesmo, né? Então, Bárbara traz essa referência, Madalena como essa mulher que está nesse lugar, assim, né? Quem é essa mulher? Ela é puta, ela é santa, ela é o quê, né? Então, surge também dessa ideia. Respondi? Sim, sim, muito obrigada. Eu também tinha relacionado a Magdalena, além dessa figura que eu imaginei, em México, na Colômbia, as Magdalena, quem as pessoas não gostam colocar o nome Magdalena às mulheres, porque falam que já vem com muito sofrimento. Então, eu sempre pensei, uma Magdalena oprimida que se libera, né? Também achava bonito por isso, mas eu queria saber mais, por que isso? Numa época tinha 1000 Magdalenas, nossa, e agora, último, há uns 30 anos, ninguém coloca o nome porque acha que é símbolo de dor, de lágrimas, de sofrimento. Então, achei como um exercício dessa mulher que se libera. Nossa, é interessante, não sabia disso. Eu acho que aqui no Brasil, pelo menos, essa ideia de sofrimento está mais ligada a Maria, né? Porque tem toda essa coisa de Maria, mãe de Deus, né? Que perde o filho. Então, acho que para a gente está mais ligada nesse sentido, né? Mas interessante saber que Madalena tem essa conotação forte assim, em outros países também. Sim, a gente fala, llora como uma Magdalena. É uma expressão, ela chora muito como uma Magdalena. É para como expressar esse imaginário que se tem. E também me chama a atenção nos valores, por exemplo, essa vida, solidariedade e estética. Eu he estado muito tempo da minha vida trabalhando com movimentos sociais, movimento camponês, e eu entendi que tem outras estéticas que muitas vezes a gente não acredita nela e deixa como um privilégio na estética da élite, sabe? Alguém
eu entendi aqui no Brasil que o bonitinho é algo feio arrumado, alguém me falava. E às vezes falam quando tem algumas apresentações, os camponeses, é bonitinho. E alguém falava, não, é algo feio arrumado. E eu acho que essas outras estéticas de nossos povos, de nossas comunidades também, quando vocês falam que é um valor, é também como posicionar elas. E às vezes é isso, ou não se resgata a nossa própria estética, ou tenta ser um exemplo de uma estética dominante e que não dá muito certo. E mais às vezes a esquerda, sabe? Que às vezes é pesada como um tijolo e pega umas estéticas que não reconhecem toda essa ancestralidade, por exemplo, em meu país, que é muito forte. Sim, muito importante isso que você está falando, Luciana. A gente tem a estética do oprimido, né? Que é o último livro que o Boal escreve, por exemplo, né? Que ele fala sobre a necessidade, né, de oprimidos e oprimidas construírem uma estética própria, né? Já que ao longo das nossas vidas a gente vai aprendendo que esse não é o nosso lugar, né? Não é o nosso lugar construir, né, comunicar através de meios estéticos. Isso é específico de algumas pessoas. Algumas pessoas são iluminadas, né, e podem cantar, podem dançar, podem atuar, né? Mas a gente sabe que não, que na verdade esse fazer é um fazer humano, né? Todas as pessoas têm aí uma potencialidade artística, né? E capacidade de se comunicar esteticamente. Então, é fundamental para o teatro do oprimido que a gente se reaproprie dessa potencialidade de nos expressar esteticamente, porque a gente vai desaprendendo isso ao longo da vida, né? Então, quando a gente é criança, na escola, a professora fala, seu desenho não tá muito legal, né? Você em casa está cantando e seus pais falam, menina, tá desafinada, não canta não. Você quer dançar e os seus amiguinhos falam, olha lá, a dança é engraçado, olha só como ela dança, né? Então a gente vai desacreditando, né, dessas potencialidades, né? E como você falou, ou a gente vai tentar, né, utilizar dessas outras estéticas que nos são vendidas, né, e reproduzir de uma forma artificial, né, essas outras estéticas, ou simplesmente a gente acha que não é capaz de fazer, né? Então é muito importante para o Centro de Teatro do Oprimido que a gente acredite na nossa capacidade de nos expressarmos esteticamente, né? Isso é base, assim, né? Para todo esse trabalho, eu acho. Alguma outra pergunta, Luzângela? Não, perfeito. Não, foi uma muito boa introdução que eu nunca tive, né? Porque eu entrei já o carro em andamento, então aí vou conhecendo muito mais. Ah, que bom, então. Fico feliz que a gente tenha conseguido fazer esse bate-papo, né? Eu acho que é muito bacana sempre falar sobre o teatro do oprimido. Uma pena que a gente não conseguiu fazer oficina, mas fica aí para uma próxima tentativa. Se você puder na próxima semana entrar e ver se a gente tem público, eu vou tentar fazer, né, a oficina. Tá, Mas de toda forma, vou tentar organizar o tempo, ou senão eu fico atenta para as oficinas. Eu também, o que eu te falava, eu quero aprender, além da experiência fazendo todo o exercício com as Magdas, também dessa formação mais de compreensão do geral do teatro das oprimidas. maravilha, então. E aí, como eu te falei, a gente está voltando com os cursos presenciais e vai ser ótimo receber você também nessas formações, né, que são também muito ricas com outras pessoas, que é sempre muito bacana também.
Ai, É isso perfeito. então, né? A gente está falando, tomara esse encontro por lá. A gente está nas segundas. Ah, tá ótimo então. Um beijo, obrigada pela presença e até Um, qualquer dia. tá. Tchau, tchau, Manu. E melhoras, hein? Melhoras. Ai, já estou melhorando. Não, Estou... não saia, porque tá um frio, olha. Ai, eu sei, eu queria ir caminhar um pouquinho na praia, porque eu cheguei doente da Argentina, mas já vai ser em outro momento. É, semana que vem. Abraço, mano. Tchau, tchau. Um beijo, tchau.